gente tem uma divisão em capítulos que é por século. Tá? A gente tem século XIX, século XX, século XXI. Mas o nosso principal foco ali, que a gente está trazendo para vocês, é o século XIX, é onde surgiu tudo. Então a cerveja aqui em Curitiba, ela vai surgir no século XIX. Vamos recuar um pouquinho mais. Então, nossa pesquisa, a gente começou a pensar assim, bem, onde é que começa a surgir a cerveja no Brasil? Então, a cerveja no Brasil, ela vem ao longo de todos, desde o século XVI, vem com a presença do europeu. Ela é do europeu, pelo europeu, para o europeu. Então, quando vem Maurício de Nassau para o Recife, lá em 1640, ficou aquele tempo que ele ficou ocupando aquele espaço, colonizou Recife, trouxe toda a cultura holandesa para lá, de prosperidade, enfim, desenvolvimento, que foi um movimento muito ímpar naquele momento da história do Brasil. Maurício de Nassau, que era um alemão, neerlandês, ele também traz a primeira cervejaria do Brasil, a primeira fábrica de cerveja. Então, a primeira fábrica de cerveja que a gente tem notícia é de 1640, com Maurício de Nassau. E ele traz como mestre cervejeiro Dirk Dixis. Em 1640 ele surge aqui para nós e vai fazer a primeira cerveja no Brasil. Uma experiência curta, durou pouco tempo. A gente sabe que houve isso daí por relatos de padres da época, freis, que deixaram isso registrado. Quem nos conta essa história de primeira mão foi Luiz Câmara Cascudo, que é um grande pesquisador brasileiro, que fez seu registro na obra de História e Alimentação do Brasil, volume 1 e 2. Depois dessa experiência que teve, que foi bem curta, assim que Nassau foi expulso do Brasil, saiu do Brasil, também não se tem mais notícia nem de fábrica de cerveja, muito menos de cerveja. A gente tem a cerveja vindo só da Europa de forma contrabandeada. Daí um pouquinho mais de história também, né? Até 1808, tudo que vinha de fora era contrabandeado, porque os portos nossos eram fechados. É só em 1808, com a vinda da corte portuguesa para cá e com a abertura dos portos para a Inglaterra, é que a gente começa a ter produtos importados. E a Inglaterra vai começar a exportar também cerveja. Mas a gente não tinha consumo de cerveja aqui, as pessoas não consumiam cerveja. As pessoas consumiam licores, um hábito português muito, e cachaça, por causa dos engenhos que produziam açúcar e também produzia cachaça. Então era isso que mais se consumia. Mas os europeus que vinham para a Europa para cá, muitos traziam a cerveja consigo. Mas traziam, consumiam, de repente iam embora, enfim, era assim que acontecia. A primeira registro que a gente tem de cerveja, ou de fábrica de cerveja, após aquele episódio lá de Recife, foi em Rio de Janeiro. Então o Jornal do Comércio, de 1836, vai divulgar uma nota falando que, olha, fabricamos cerveja brasileira aqui na rua, no Rio de Janeiro. Então é um anúncio, primeiro que a gente tem conhecimento, falando de uma cerveja produzida aqui. E ele relata nesse anúncio falando justamente que, olha, as pessoas vão começar a consumir mais a partir do momento que conhecer essa bebida, mostrando claramente que as pessoas não tomavam cerveja naquele período ainda. E no Paraná? Então a gente começa a avançar. Como é que surgiu? Como a cerveja chega aqui no Paraná? Chega em Curitiba. A gente tem que ter a ideia que no século XIX a gente não tem o Paraná ainda, a gente tem algumas cidades. E a principal é Paranaguá, onde tem o porto. Já existia Curitiba, mas é uma cidade muito pequena, uma população muito pequena. Em 1870 a gente vai ter 9 mil habitantes, 10 mil habitantes só aqui. Os primeiros relatos que a gente tem de cervejas, então, não é de fabricação própria, mas são cervejas que vêm pelos portos. E quem nos fala isso são viajantes. Então a gente tem alguns viajantes que deixaram relatos escritos, então são fontes, né, são informações de época falando para nós de que eles estavam tomando naquele momento. Então a gente tem Julius Platzmann, que era um alemão, que em 1862, lá em Paranaguá, ele menciona que estava aguardando a festa do Rossio em Paranaguá, estavam numa hospedagem de um prussiano, onde tinha outros alemães, outros ingleses, e eles tinham ganhado, o dono da hospedagem tinha ganhado ou comprado num leilão caixas de cervejas inglesas. E eles tomaram todas essas cervejas nesse dia, nessa noite. Então ele relata como é que foi, a confusão que teve, a briga entre os alemães,
buscando, e ele até faz uma piadinha falando que a unificação alemã ainda não conseguiu se estabelecer. E é nesse período, 1862, a Alemanha estava buscando se unificar como nação, né? Então, é legal comentar essas questões de unificação, um pouquinho de história, porque a gente vai ver que isso impacta muito na cerveja nossa aqui, tá? Então, vários episódios vão impactar de como a cerveja, ou ela simplesmente desapareceu, ou ela cresceu a partir desses pequenos episódios. Então, algumas coisinhas vou falando, depois quem quiser pode se aprofundar, correr atrás para saber conhecer mais. Outro viajante que a gente tem no nosso livro que ele fala é o Thomas Bigwithers. É do inglês, que em 1872 ele vem para cá e ele narra daí a chegada dele em Antonina, ficou numa hospedagem e tinha a cerveja Bass. Então ele já menciona a cerveja que tinha. E a cerveja Bass é uma cerveja que é uma das primeiras a ter exportação e ser muito, assim, ser uma das campeãs de exportação da Inglaterra. Então é bem legal ver que as cervejas chegavam aqui no Brasil e chegavam em Antonina e também em Curitiba. Mais em Antonina e Paranaguá, porque eram cidades portuárias e lá é que ficava a maior quantidade dessas cervejas. Então no livro tem essas histórias desses viajantes falando um pouquinho sobre as cervejas que apareceram lá. Tem outras marcas, tem a Tennent's, tem a Carlsberg, então marcas que naquela época estavam circulando, e isso é legal. A gente tem uma ideia de circulação das cervejas lá por volta de 1860, 1870. Além dessas histórias de viajantes, a gente vai ter uma questão muito importante de Curitiba, que é a presença, a partir de 1870, do imigrante europeu. Daí a gente entra num novo episódio, daí a gente começa a falar de produção. Até agora a gente não tem uma produção em si, a gente tem presença. Com a vinda do imigrante alemão, austríaco, tcheco, italiano, que começam a vir a partir da segunda metade do século XIX, eles também trazem a cultura da cerveja. Alguns vêm e colocam como profissão nos barcos, quando eles tinham que colocar quando eles desembarcavam aqui, as listagens, nome, idade e profissão, colocavam cervejeiros. Então a gente vai ter algumas pessoas que a gente sabe que eram cervejeiros. O primeiro deles que a gente tem conhecimento é Joseph Wolff, que chegou aqui em 1852, mais ou menos, e veio para Curitiba em 1858 com uma cervejaria. Ou seja, quando a gente fala cervejaria, nesse momento não é uma cervejaria, é uma produção caseira onde o excedente eles também comercializavam. Então, esse seria o primeiro imigrante europeu, ele era tcheco, que traz então a cerveja aqui e era um conhecimento notório que ele produzia, 1858. Depois dele, a gente tem aquele viajante, Thomas Bigwithers, que vai falar do Lettner. Quando ele chega em Curitiba, ele é hospedado na hospedaria do Lettner, um alemão, e esse alemão produzia cerveja branca e preta. Então a gente tem a menção no primeiro, assim, uma ideia de alguém produzindo cerveja aqui, que seria os Lettners, João Lettner. Então esse seria esse início. Um outro cervejeiro também que a gente tem, estou falando dos mais antigos que a gente conseguiu achar, tá? É Francisco Joncher Sênior. Em 1870, então um pouquinho antes do Lettner, a gente tem um registro que ele já produzia cerveja aqui. Então ele vem, se instala numa região onde começa a plantar cevada e começa a produzir cerveja. Inclusive faz algumas experiências de fazer o malte da cevada. Isso é bem legal, fazer essa produção de malte da cevada. Ele incentiva as pessoas a plantarem cevada e vai fazer essa produção. É legal quando a gente conta essas histórias do Francisco, por exemplo, ele relata, ele fala claramente que a base da cerveja era de milho naquela época. A cevada veio um pouquinho depois. Então, a maioria era de milho, em 1870, depois começa a ter a cevada, e quando a cevada começa a engrenar, a cevada maltada pega um caruncho e estraga toda a produção que eles têm. Então, ele perde todas, esse Francisco Joncher, e os outros também começam a não mais fazer esse tipo de malte de cevada. Daí começam sempre a exportar, ou seja, a importar o malte e a importar o lúpulo. Então, a partir do final do século XIX, eles começam a fazer essa importação frequente. Tá? Então, vem sempre de fora, e vem de onde? Geralmente da Alemanha, que é o lugar que vai vir os lúpulos e o malte também. A grande questão é por que é nesse momento que começam a ter essas fabricações? Paranaguá ainda é uma cidade maior,
mais movimentada e mais forte economicamente que Curitiba. A gente tem 3 fatores que são importantes de levar em conta aqui.